Começa agora, Café e Palavra, com o pastor Jonathan Souza. Graça e paz, querido irmão, amigo, chegando aqui para mais uma manhã, Café e Palavra. Hoje eu quero meditar com você em Mateus capítulo 15, no versículo 32, que nos diz assim: E chamando Jesus aos seus discípulos, disse: Tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: Onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Perguntou-lhes Jesus: Quantos pães tendes? Responderam: 7, e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu e deu aos discípulos, e estes ao povo. Todos comeram e se fartaram, e do que sobejou recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além das mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadão. Perdoe. Essa palavra, ela tem muito a nos ensinar. E eu quero frisar um ponto aqui nesta manhã, um ponto em que muitos pecam e acabam, transformando a provisão de Deus em maldição. Quantos de vocês às vezes não julgou o seu salário insuficiente, julgou seus recursos como insuficiente para resolver os seus problemas e acaba não vigiando nas palavras e colocando uma maldição em cima daquilo que Deus Ele proveu na tua vida? Você vai ver que Jesus ele mostra compaixão àquelas pessoas para alimentá-las, porém os discípulos eles não vão entender que para Deus nos abençoar, é um ponto que eu quero que você entenda. Para Deus nos abençoar, não depende de nós estarmos em um lugar próspero, em uma capital, um país de primeiro mundo, ou um subúrbio, uma periferia, ou quem sabe, uma pequena cidade. Não, Deus ele não depende do lugar, Ele é Deus. Olha a pergunta desses homens: onde haverá nesse deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Sabe por que essa pergunta desses discípulos, desse homem? Porque muitas das vezes nós alimentamos a nossa fé em cima do natural e não do sobrenatural de Deus. Porque a fé ela move o sobrenatural. Mas muitas das vezes o homem ele olha apenas o natural, na ótica natural, e não entende que Deus ele pode prover. Se ele alimentou no meio do deserto por 40 anos uma multidão de mais de 1 milhão de pessoas, provendo para eles água, provendo para eles alimento, roupa, temperatura, Que se você for olhar o deserto à noite, ele é abaixo de
0 grau, durante o dia a temperatura sobe mais de 40 graus. E Deus, olha, de dia eu vou pôr uma nuvem, um ar-condicionado natural para eles, tornar o ambiente agradável. À noite vou colocar a coluna de fogo para protegê-los, aquecê-los. Olha para você ver, meu irmão, como que Deus é bom. Aonde encontraríamos nesse deserto? Talvez é a sua pergunta. Como que vou sair desse problema? Como que vou sair dessa situação? Na minha família ou nessa cidade? E aí alguns começam a falar alguns adjetivos que eu me nego a exemplificar aqui. Mas você sabe o que você fala e não entende que acaba amaldiçoando a provisão que Deus está dando. Perguntou-lhe Jesus: quantos pães tendes? Respondeu-lhe: 7 e alguns peixinhos. Alguns peixinhos. Nos olhos daqueles homens, aquela provisão não valia nada. Aqueles pães, aqueles peixinhos, não valia nada. Mas os olhos de Jesus, olha para você ver. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu e deu aos discípulos. Sabe o que Jesus vai fazer? Ele vai levantar e vai dizer: Pai, muito obrigado por esta provisão, muito obrigado por esta bênção, muito obrigado por esse alimento. É aí que entra o milagre. É quando você abençoa que acontece o milagre. Mas enquanto você amaldiçoar, enquanto você amaldiçoar sua cidade, seu bairro, seu trabalho, irmãos, eu ouço tantas coisas e as pessoas não saem, elas ficam estagnadas a vida toda, elas não saem porque a cidade ela amaldiçoa, o bairro ela amaldiçoa, o carro ela amaldiçoa, o salário ela amaldiçoa tudo. Não existe um sentimento de gratidão, de pegar e consagrar: Pai, obrigado por essa provisão. Eu sei que vai dar, eu sei que vai ser o suficiente. É o que Jesus faz. Agora ele pega, entrega nas mãos dos discípulos e fala: agora dê para o povo. E todos comem, todos se fartam. Mateus vai dizer aqui, eram mais de 4.000 homens, além 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Dá para você entender ou fazer uma soma de quantas 1.000 pessoas? Se tratando da cultura judaica, onde tem um homem, tinha 1 ou 2 mulheres ou 3 mulheres. E cada uma com uma pancada de filhos. Imagina a multidão que não estava ali, hein? Mas 7 pães e alguns peixinhos. Lucas vai falar que eram 5 pães e 2 peixinhos. Mateus vai falar de 7 pães e 2 peixinhos e alguns peixinhos, mas foi o suficiente para prover para toda aquela multidão. Não menospreze aquilo que Deus está te dando. Não amaldiçoe aquilo que Deus quer abençoar e multiplicar. Amém? Tem milagres chegando na tua vida. Deixa eu orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, na autoridade do teu santo nome, eu quero abençoar meus irmãos nesta manhã, abençoar esta pessoa. Talvez ela está vivendo uma crise, uma seca, um deserto muito grande, financeiramente, fisicamente, quem sabe a enfermidade tem desafiado a vida dela. Pai, como o teu profeta,
Eu profetizo, meu Deus, a cura chegando, o milagre chegando, a provisão chegando na vida dessa pessoa. Reverta esse quadro, muda esse quadro, meu Pai, abençoando ela para a glória do teu santo nome. É o que eu te peço nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal se não é inscrito, comente, assim você vai estar nos ajudando. Fique na paz, até nosso próximo encontro. Shalom.